Oi gente, tudo bem? Aqui é o João e nessa videoaula a gente vai estar falando a respeito de um assunto que é o Fazendo História. Pois bem, pessoal, afinal de contas, o que é história? Olha, a história ela procura estudar as ações dos seres humanos dentro de um espaço e também dentro de um tempo. Ou seja, o objetivo desse campo do conhecimento é analisar as transformações que uma sociedade passou e que também passa. Entenderam? É muito interessante, porque se estudamos outras sociedades que, aliás, refletem em ações que fazemos hoje, ou mesmo em ações que se alterou com o passar do tempo, nós conseguimos ver e compreender coisas que se manteram ou coisas que se alteraram. Agora eu vou trazer um pequeno exemplo para vocês. Vocês observaram que o livro didático ele traz um debate muito interessante, que é a respeito do voto feminino. Veja bem, ao conquistar o direito ao voto, as mulheres fizeram parte de uma transformação histórica. A elas, até o século XIX, foi negado o direito ao voto. Mas, por meio de suas articulações e lutas, elas conseguiram esse direito ao voto e também a se candidatar a cargos públicos. Dando sequência, eu gostaria de propor aqui uma pequena reflexão e também uma pequena pesquisa a respeito de um assunto. Bem, nós moramos no município de Rondonópolis, correto? E aqui nós temos a Câmara Municipal de Vereadores, do Poder Legislativo, certo? Agora, os deputados, eles representam a população em decisões do Legislativo. Então, eu queria fazer uma pequena proposta para vocês pesquisarem no site da Câmara Municipal de Deputados daqui do município de Rondonópolis, e eu gostaria que vocês vissem o quadro de membros efetivos, de membros que são do cargo, e eu gostaria que vocês trouxessem qual é o número de assentos que as mulheres ocupam dentro desses cargos. Depois disso, se vocês quiserem, vocês podem comparar esses dados com seus colegas por meio de plataformas digitais com as quais vocês costumam usar. Pois bem, seguindo, é importante também a gente entender o que são sujeitos históricos individuais e, desse modo, o que são agentes coletivos. Porque, veja bem, os estudos em histórias, eles compreendem também os sujeitos históricos. Porque, afinal de contas, um sujeito histórico para a história são todas aquelas pessoas que, podendo ser de modo consciente ou inconsciente, eles vão participar de um processo histórico, entendem? Agora, é um pouco diferente para os agentes coletivos. Agentes coletivos é um pouco mais amplo, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de grupos de membros que formam movimentos sociais. A exemplo disso temos, por exemplo, associações de moradores, sindicatos de trabalhadores, movimentos estudantis e também organizações não governamentais, ONGs, e dentre muitas outras. Uma coisa que eu gostaria de destacar a respeito disso é um filme muito interessante, que aliás eu gosto muito, e eu gostaria que vocês também, caso vocês queiram e se sintam à vontade também, de verem o filme Narradores de Javé. É tranquilo, né? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link para vocês
né? Mas também é super tranquilo procurar ele pelo YouTube, né? Ele está disponível lá. Pois bem, o filme Narradores de Javé é um excelente exemplo. Pessoal, este é mais ou menos o enredo do filme, né? Devido a uma construção de uma usina hidrelétrica, a cidade de Javé ela pode desaparecer. Assim, para que ela não seja apagada e também para salvá-la, os moradores decidem escrever uma história local que demonstre o seu valor histórico e, consequentemente, com isso, os seus moradores eles vão continuar residindo na região. Porque se você pensa que, se você imagina que, por exemplo, a cidade de Javé, ela constrói uma memória, ela constrói, num caso, uma memória escrita, documenta isso e usa esse artifício para conseguir se manter, isso é um excelente exemplo de como a gente pode pensar essas pessoas como sujeitos históricos e também como agentes históricos em querer se permanecer dentro do seu lugar e seu espaço e lutar por ele. E por meio disso, eles vão se utilizar justamente de, por exemplo, documentos. Entendem? Pois bem, essa é a proposta, né, do filme. E aliás, eu também deixo um questionamento, né? Se é possível identificar, né, nesses personagens como sujeitos históricos, porque veja bem, eles estão escrevendo uma história, eles estão falando da importância dessa cidade para que ela não seja destruída, ou seja, para que ela se torne um patrimônio. Então, eu acho que vocês vão gostar muito desse filme, é uma leitura muito interessante. E caso vocês queiram ver, fica aqui a sugestão. Pois bem, dando sequência à nossa videoaula, agora nós vamos falar a respeito um pouco das fontes históricas. Bem, o que é isso afinal de contas? Veja bem, pessoal, as fontes históricas é tudo aquilo que uma sociedade produz. Por exemplo, documentos escritos, pinturas, relatos orais, objetos de uso cotidiano, anúncios publicitários, monumentos, esculturas, entre tantas outras coisas. São diversos elementos que a gente pode ver potenciais como fontes históricas. Como vocês notaram, eu trouxe aqui duas imagens para uma discussão. Essas duas imagens são dois anúncios publicitários. E aí eu quero fazer alguns questionamentos para vocês. Olha, na opinião de vocês, qual é o tema desses anúncios? Vocês conseguem reconhecer esses dois sujeitos? E aliás, os demais que estão presentes também dentro dos anúncios? O que eles têm em mãos? E desse caminho, o que eles praticam? Quando vocês associam esporte e Coca-Cola, o que isso parece para vocês? Pois bem, esses anúncios, eles são fontes históricas. Eles carregam um significado e uma mensagem. Mas é claro, esse significado e essa mensagem, elas serão interpretadas de diferentes maneiras pelos historiadores, porque afinal de contas, ainda que eu esteja falando de um documento histórico, esse não é um documento histórico pronto e acabado, entendem? Eles são fontes em que historiadores eles interpretam diferentes visões e não há problema nisso. Não há problema em você ver diferentes interpretações possíveis. Mas pela minha leitura,
aqui é passada uma mensagem de que o esporte é saúde, e o que de fato é realidade. Mas aí a gente pensa um pouquinho mais além. Quando a gente pensa esporte mais Coca-Cola, nos vem saúde em mente? Essa é uma questão muito interessante para a gente se pensar. Porque a Coca-Cola, ela contém um alto teor de açúcar. E quando a gente pensa em associar ela ao esporte, a saúde, ela passa a ser um ponto um pouco mais questionável. Porque afinal de contas a gente está falando de uma má alimentação, né? Ou seja, a gente está falando de um excesso de açúcar que o nosso corpo ele não consegue, que ele não consegue, que ele não consegue suportar. Então, por exemplo, essa é uma leitura que eu faço, não é? A respeito de como, por exemplo, essa questão de esporte e Coca-Cola, logo isso nos remete à saúde, pode ser problematizado e também muito bem questionado. A respeito de um tema que são as escolas historiográficas. Bem, esse é o último tópico que eu gostaria de abordar e ele é mais do campo teórico. A gente pode chamar isso das chamadas histórias historiográficas. Quando um historiador escreve, ele produz uma historiografia, ela geralmente segue uma tendência ou mesmo orientação de uma escola. E, por exemplo, a gente tem vários exemplos, como escola metódica, como materialismo histórico, como escola dos análises, como a nova história, como a história social inglesa. Mas uma escola que é muito interessante para a história é a escola dos análises. É uma das particularmente que eu mais gosto. E eu quero falar um pouquinho a respeito dela. Aliás, dois carinhas bem importantes são fundadores desse movimento. No século XX, Marc Bloch e Lucy Fabre, eles fundaram em 1929 uma revista francesa chamada Anais de História Econômica e Social. Gente, o mais importante dessa história é que elas procuram dialogar com outras áreas das ciências humanas, que até então não se discutia pela historiografia. Então, eles abordam um aspecto mais pertinente aos historiadores. No caso, é pensar o presente projetando esses nossos questionamentos que nós temos atuais para o passado e daí fazer um estudo. Não é pensar o passado no presente, mas sim o presente no passado. Ou seja, é partir do presente para o passado. Além disso, o universo documental ganha também uma dimensão gigantesca, sendo basicamente tudo considerado como uma fonte em potencial para uso da história e por isso uso dos historiadores. Então, gente, essa daqui foi a videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, podem me chamar via WhatsApp. Vocês sabem, nós temos o nosso plantão de dúvida. Podem chamar a mim ou a Natasha. E é isso. Quero desejar novamente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quando vocês estiverem vendo essa videoaula. Até mais.